Dando continuidade à aula sobre dispositivos de proteção, essa aula trata do interruptor diferencial residual, ou IDR. Enfim, aqui está demonstrando a forma de ligação. Uma diferença quanto aos disjuntores é que somente são ligados nos circuitos com fase. O disjuntor diferencial, o interruptor diferencial, melhor, ele, aqui pelo diagrama, percebe-se que ele é ligado na fase L1 e neutro no circuito residencial. Aqui é uma falha no desenho, bom, se bem que há uma resistência. Enfim, no caso, o disjuntor diferencial ele protege contra correntes de fuga, geralmente não determinadas pela carga, definida, consumida pelas cargas do circuito. Ou seja, quando há contato de um dos condutores desse circuito aqui, que vai alimentar, geralmente utilizado em áreas susceptíveis à umidade, como cozinha e banheiros. É aconselhável o uso de IDRs, pelo menos. Então, nesse circuito aqui, caso um desses dois condutores venha a ter contato com a carcaça de um fogão, de uma lava-louça ou um secador de cabelo, e o usuário esteja descalço com os pés no chão, ele pode sofrer uma descarga elétrica. Então, o objetivo desse IDR é perceber, ele é muito mais sensível do que os disjuntores, e caso haja uma corrente de fuga, ou caso haja uma corrente que entre no circuito e retorne pelo neutro diferente, ou seja, se a carga é definida por uma resistência que passou pelo neutro, ela, em tese, tirando as perdas do circuito, ele deve ser igual à corrente que retorna pelo neutro. Caso um desse condutor, por exemplo, a fase encoste ao terra, vai haver uma fuga de corrente por aqui. Então ocorrerá um fluxo de corrente pela fase maior, caso existam cargas ligadas, maior do que a corrente aqui que retorna pelo neutro. O quanto maior é aceitável essa corrente depende da sensibilidade desse disjuntor aqui. Geralmente 30 mA é um valor encontrado aí no mercado. Mas enfim, caso a diferença entre a corrente que entra e a corrente que sai nesse circuito protegido pelo IDR seja maior do que o seu limiar, vai haver uma sensibilização de um relé que vai causar a atuação das chaves, interrompendo o fluxo de corrente no circuito, protegendo vidas, A ideia desse disjuntor é a proteção contra descargas elétricas no corpo humano. Aqui, para ilustrar essa ideia do diagrama elétrico em que são ligados dois pontos do circuito mestre ao circuito específico, aqui eu tenho dois terminais, isso aí vai depender, mas geralmente eu vou ter aqui, por exemplo, fase neutro, saída fase neutro na outra extremidade. Bom, então, como forma já mencionada, tem a função de desconectar a instalação elétrica de forma mais rápida quando houver corrente de fuga a terra maior do que o valor definido no dispositivo, o limiar de sensibilização do IDR. Essa questão de que o circuito será desconectado antes da ocorrência de acidentes, vai depender se a residência tem um circuito de terra implementado. As diferentes sensibilidades comuns disponíveis aí no mercado seriam um dispositivo de alta sensibilidade, 10 mA, muito alta sensibilidade, dispositivos com alta sensibilidade 30, sensibilidade normal de 100 a 300 mA e
eu não posso baixar o cursor, me desculpem, baixa sensibilidade de 0,5 e 1 amperes. Lógico que se você tiver um circuito muito grande, por exemplo, né, o próprio circuito grande, eu quero dizer comprido, né, o próprio comprimento dos condutores, e no caso talvez uma bitola mal dimensionada pode causar uma queda de tensão, um consumo de energia na rede. E caso seja empregado esse dispositivo IDR de muita alta sensibilidade, pode ser que ele venha a atuar sem que nada esteja acontecendo em termos de falha. Aqui a forma de ligação, né? Ele é sempre associado a um disjuntor. Aqui um exemplo de um circuito mestre, uma rede, por exemplo, com a distribuição geral. Desta fase pegou, passou pelo disjuntor IDR, e aqui um outro barramento eu tenho, por exemplo, circuito de iluminação, circuito de tomadas, poderia ter circuito de chuveiros, etc, né? E outra forma, né? Por exemplo, uma residência protegendo uma lavanderia e a cozinha. Ou uma outra forma de ligação aqui em que cada circuito é protegido por um IDR. No caso, ele foi instalado a posteriori do disjuntor. Nessas duas situações, o IDR foi instalado antes, ou a priori, ou a montante, né, em termos elétricos, aos disjuntores. Bom, essa aula vai tratar de uma prática apresentada na próxima aula.